O pastor Anderson Silva critica Neymar após controvérsia sobre possível traição. A instituição evangélica, a religião evangélica, que eu sempre explico, não necessariamente ela é a igreja do Senhor Jesus, são duas coisas distintas que nós precisamos refletir e ponderar. A instituição evangélica tem passado por uma fenomenologia sociológica sem precedentes na história, que foi a capacidade institucional evangélica de igrejamento. Ela igrejou de maneira espetacular pessoas nas últimas 2 décadas sem a necessidade de novo nascimento. Vá para a igreja, porque você não está indo para a igreja. Então, esse fenômeno fez com que o IBGE afirmasse em 2024 que somos 72 milhões de evangélicos no Brasil, que tem 220 milhões de habitantes, aproximadamente. Então nós temos um crédulo para 2 incrédulos. Nós temos, supostamente, 72 milhões de quilos de sal celestial no solo brasileiro. Então, se esse sal, Mateus 5,13, vós sois luz do mundo, sal da terra. Se fôssemos sal, o Brasil, de fato, seria uma nação de avivamento, de uma ética do andar superior, um proceder de excelência. Mas é o oposto. Uma nação moral, fundamentalmente corrupta, que o presidente do país é um homem condenado em 3 instâncias e que ainda celebra carnaval, a manifestação pública da corrupção pessoal moral de parte dos cidadãos. Então não é de se assombrar, de admirar que um homem como Neymar, não é um menino, não é menino Ney, se declare de maneira confessional um evangélico e seja uma tragédia no seu proceder profissional, no seu proceder familiar, no seu proceder ético. E é conservador, além de ser evangélico. Se permitiu ser cancelado porque apoiou Bolsonaro, família acima de tudo. E os meus questionamentos sobre esse fenômeno evangélico conservador, que declara que Deus está acima de todos e o país está acima de tudo, sem que essas pessoas conservadoras percebam que a falha ética na sua conduta pessoal, moral, sexual, familiar, coopera para o tipo de país que você tem. Então, que tipo de conservador é você que diz que luta por um país melhor e produz um país pior? Que tipo de pessoa de fé você é que diz que você luta por um país melhor e tolera uma igreja pior? Porque se você trai seu cônjuge, você está tornando o país, a sociedade, um lugar pior. Porque esses traumas e rupturas de relação, de afeto, elas não descem pela descarga, elas acontecem de maneira pública. A instituição evangélica é responsável pelo igrejamento sem novo nascimento. E nesse fenômeno se produz inevitavelmente homens como Neymar, aqueles que são doentes na igreja hospital, doentes num hospital que nunca lhe dão alta. Esses homens são eternamente pacientes, doentes em um hospital, mas eles nunca se emancipam como um presente à sociedade, a Deus, à família, à vida e a si mesmos. E esse é o triste retrato dos homens brasileiros e evangélicos. As mulheres evangélicas são sinônimo de guerreiras de oração que pagam preço por um marido adulto, menino, que cresceu na fisiologia, mas é raquítico em seu homem interior, em sua ética de vida. E o sinônimo dos homens evangélicos é que eles são obstinadamente viciados em trair e consumir pornografia. Homens assim são meninos castrados, adultos na fisiologia, meninos no caráter, na ética e na responsabilidade. Neymar, infelizmente, representa uma parcela significativa de homens evangélicos e homens brasileiros que são a tragédia do homem adulto infantil, que possui poder social e financeiro para usufruir dos privilégios de um homem. Então, homens assim possuem sexo sem matrimônio, se engravidam, possuem dinheiro para pagar a pensão, possuem um emprego, mas não gostam do trabalho, só do lucro. Nem podemos considerar o rapaz em questão, o homem em questão, como um atleta, por exemplo.
pois um atleta busca a excelência. Quando ele está buscando a excelência moral e ética, ele busca excelência profissional. Como grandes atletas no nosso Brasil, com várias falhas morais, mas eram excelentes naquilo que se propunham fazer. São atletas, são jogadores de futebol. Mas homens assim nem entregam mais o que foram contratados para entregar, porque o defeito de uma área da vida toca todas as outras áreas. Então, se você é medíocre em uma área, você vai ser medíocre em todas as outras. Se você é excelente em uma área, você vai ser excelente em todas as outras áreas. Mas um homem como Neymar, ele apenas usufrui da posição. Por exemplo, compare-o com a obstinação profissional de um Cristiano Ronaldo. Quem é o melhor jogador do mundo? Eu. Posso não ser, mas aqui sou. Busco. O cara é obstinado profissionalmente. O Neymar usufrui de contratos milionários como um parasita moral, mas não entrega o objeto do contrato. Vive mais lesionado do que atuando em campo. Veio para o Santos, aqui no Brasil, sua equipe de origem, já está lesionado, mas acabou de comemorar o carnaval e de, supostamente, mais uma vez, trair sua esposa, que nem sei se é esposa. Foi para o time árabe, recentemente, num contrato bilionário, mas passou mais de um ano sem jogar. Usufrui dos privilégios de um homem sem ser um homem. E por que essa reflexão é necessária? Porque os evangélicos se tornaram grandes sociologicamente, mas pequenos, raquíticos, esquálidos. E essa reflexão, ela é válida. As igrejas que o Neymar frequenta ou frequentou, os pastores não estão preocupados com sua salvação, seu novo nascimento, mas com a foto e o lucro que aquilo pressupõe. É duro refletir sem tocar na vida pessoal das pessoas, né? Ele batizou a última filha que teve, batizou uma semana na igreja evangélica, em Alphaville, e na outra semana batizou na católica. Isso é um problema? Óbvio. Isso é a maior crise de um homem, porque em que esse pai acredita? Neymar acredita em quê? Porque o batismo de uma criança significa a entrega daquela criança ao propósito que o seu pai assumiu. Seu pai é o sacerdote do lar. O que as escrituras sagradas dizem? Eduque a criança no caminho que deve andar, não o caminho, no caminho. Então, aquele que vai guiar a criança já está comprometido ao caminho. Então, o batismo de uma criança não é pela crença da parentela, não é porque tem católicos e evangélicos. Então, se houvesse umbandistas e espíritas, a criança tinha que passar pelo batismo em todas as religiões. Então, está provado por A mais B que muitos evangélicos possuem uma conduta trágica. Um pastor não consegue se posicionar dizendo, não vou batizar sua criança. Qual a crença dessa família? Qual a crença desse pai? Qual a crença desse sacerdote? Qualquer coisa serve, então? Não. Se estivéssemos lidando com alguém que diz, sou agnóstico, sou ateu, sou de uma outra religião, ok, nossa compreensão e tolerância é uma, mas a pessoa se diz evangélico. E a gente está se preocupado mais com o lucro que a imagem dessa pessoa pode oferecer à religião evangélica, com de fato estarmos preocupados com a glória de Deus, a pureza visível da igreja e a salvação eterna dessa pessoa. Diante de tudo isso, fica o questionamento: estamos formando verdadeiros discípulos de Cristo ou apenas agregando números à religião? A reflexão do pastor Anderson Silva nos leva a pensar sobre o impacto da fé na vida prática e como a falta de transformação genuína afeta a sociedade. O caso de Neymar é apenas um reflexo de um problema muito maior. Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo assuntos interessantes como este. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.